Eu acho que tem excessos que são suportados e outros excessos que não. A norma pressupõe valores, né? Esses valores são sociais. A perspectiva de um agir correto sobre algo não deixa de ser uma forma de controle. É muito mais para pensar e para problematizar determinadas formas, determinadas ideias e práticas que são dadas como verdadeiras. Interfaces. Olá, tudo bem? Começando agora o programa Interfaces na Univates FM, programa que está vinculado ao projeto Interfaces, projeto de extensão aqui na Univates. O programa Interfaces vai ao ar sempre aos sábados pela manhã, às 8 horas, e está disponível também no canal Projeto Interfaces no YouTube. A ideia é criar um diálogo entre a universidade e a comunidade, unindo diversas áreas do saber. No programa Interfaces de hoje, o tema é verdade, pós-verdade, perspectivismo, um tema um tanto quanto abstrato, e para isso eu estou com os professores João Miguel Bach e Rogério Schuch, que são professores da área de Humanidades aqui na Univates. Tudo bem com vocês? Prazer recebê-los aqui para falar só verdades hoje, né? Tudo bem? Tudo bem, Tiago. É um prazer estar aqui conversando contigo, né? E também com o professor Rogério. Da mesma forma, professor João Miguel, Tiago, os nossos ouvintes que nos acompanham, falar da questão da verdade, na verdade é um desafio. Na verdade é um desafio, né? Coisa estranha, né? Falar na verdade parece alguma coisa tão... Poxa, vai falar no que se não é na verdade? É interessante colocar essa questão, porque a verdade ela é algo parece tão básico, né? A gente ancora tudo a partir da verdade, mas em algum momento, não exatamente talvez com uma data precisa ou com uma hora precisa, em algum momento começou a se buscar criar verdades, né? Descartes, na sua dúvida cartesiana, né? Ele disse que não acreditava em mais nada do que haviam ensinado para ele até então. Ele buscava ver coisas em que se apoiar com muita certeza, criou o método cartesiano a partir disso, né? Em que momento que começou a se pensar então na verdade, assim, ao longo da história do pensamento? A professora Marilena Chauí, quando trabalha essas questões, ela tem uma passagem no livro Convite à Filosofia, onde ela vai trazer justamente essa ideia de que a verdade, ela nasce de uma busca de segurança que está sempre nos perseguindo esse mesmo sentimento. Nós temos, de certa forma, o desejo de nos aproximar da verdade, porque ela nos traz a promessa de uma maior segurança, né? Então, esse é um primeiro ponto que antropologicamente falando, né, seria um ponto de partida. Mas só para fazer por exemplo, a questão da segurança, né, e da verdade, a gente poderia pensar, bom, as pessoas estão conhecendo o mundo aqui e daqui a pouco colocam a mão no fogo, se queimam, daqui a pouco vão até daqui a pouco tá condenando um braço a partir o próprio corpo a partir disso aí. Então elas criam um conhecimento, opa, esse negócio aí, o fogo queima e pode me machucar, né? Tá ali estabelecido uma certa verdade já, a partir da empiria. Que vai se tornando, né, senso comum, né? Esse é um nível das discussões, quando algumas verdades se tornam senso comum, digamos assim. Isso não significa que sejam verdades que todo senso comum seja verdade, né? Mas, segundo Chauí, então, nasce dessa decepção, dessa incerteza, né? Dessa insegurança, que exige que, de certa forma, nós busquemos alguma certeza. E nasce, portanto, então, dessa necessidade que nós temos, né, de buscar superar o primeiro nível, que é o nível das crenças. As crenças, sejam elas crenças silenciosas, sejam elas crenças, não estou falando em termos religiosos aqui, crenças no sentido de acreditações muito mais, né? Então, essa ideia de coisas que são passadas para nós, que nós não temos muitas vezes
a ideia da origem delas, que se formam para nós, em nossa subjetividade, enquanto de forma dogmática, inclusive. Ou seja, são questões que são dadas, transmitidas, e que nós acabamos aceitando de forma, inclusive, acrítica. Nós não temos necessariamente a consciência do que está acontecendo conosco ali naquele momento. Se o professor João Miguel quiser se complementar, também fica à vontade, né? Mas nesse sentido, assim, nós teríamos, então, um primeiro nível que está lá no nível ainda muito, muito mítico, de tentativa de respostas a questões que são complexas. E passando depois, então, para um nível mais crítico, quando algumas questões são colocadas. Citasse antes, por exemplo, Descartes, né? O que Descartes faz? Descartes está frente a uma situação muito complexa, na medida em que ele precisa ter uma certeza primeira, vamos dizer assim, palavras bem simples. O que Descartes busca? Ora, ele começa a colocar tudo em dúvida à sua volta, e tudo aquilo que é possível de duvidar, ele não toma como algo confiável. Ele está procurando a primeira certeza, portanto. Antes de Descartes, essa certeza vinha de fora da razão. Ela vinha, com os gregos, ela vinha do mundo das ideias, com a metafísica, depois ela passa por outros níveis também, mas em Descartes, ele está no mundo teocêntrico. Então, a verdade está com Deus. Portanto, está fora do ser humano. E Descartes, para situar no tempo, isso é século XVI, XVII, Descartes? 15, 16, nessa fase aí, né? Na saída da Idade Média para a chegada da modernidade. Descartes, 1640, né? Quando ele escreve aí esse discurso do método. E nesse cenário, Descartes vai chegar e vai procurar, então, um ponto arquimédico, né? Para quê? Um ponto que ele consiga segurança para encontrar uma coisa primeira que seja segura. Aquilo que, de certa forma, os pré-socráticos também buscavam, né? Mas aqui, Descartes faz isso trazendo a responsabilidade para a ciência. E, de certa forma, quando faz isso, ele cria um divisor de águas. Por quê? Porque ao chegar à primeira certeza, né, a certeza de que eu não preciso perguntar para fora de mim mesmo, eu que penso, sou. Eu que penso, existo. E se eu penso, logo sou. Então, essa primeira certeza é o que ele procurava, que até os céticos com quem ele se digladiava naquele tempo, os céticos também eram metódicos na sua desconstrução. Mas veja, nenhum cético conseguiu derrubar esta certeza. Ele, enquanto duvidava, ele tinha que estar vivo, né? E enquanto ele estava duvidando, ele se deu conta que eu penso, logo sou, mas não necessariamente enquanto corpo, mas enquanto pensamento, né? Enquanto essência. Então, nesse sentido, Descartes consegue a primeira certeza, e a partir dela, então, a ciência não precisa mais perguntar para algo fora para legitimar os seus posicionamentos. E ele, então, descreve no discurso do método todo um método para chegar até lá, né? Nas meditações, toda a descrição cartesiana, ela vai levar, então, a essa primeira certeza, e esse método é o que hoje ainda nas ciências da natureza, sobretudo ciências naturais, se aplica em larga escala, o mesmo método cartesiano. Dos caras mais importantes, então, nessa busca pela verdade que guia a ciência, né? Platão também, ele tinha uma rinha com os sofistas, né? Ele dizia, né, esses caras estão aqui para enganar a gente e tal, temos que sair da caverna e ir para fora das sombras. Eu acho que é importante isso que você pergunta, Tiago, e provoca, quando dizes assim que a ciência, né, a questão da verdade, ela está ali para o homem poder interagir com o mundo, interagir com outro ser humano. E aí o professor Rogério traz aqui a questão da segurança, né? Então, me parece que é importante perceber isso, de fato, né, que toda a tradição, desde os gregos, né, que a gente conhece um pouco, mas também, a partir disso, né, o mundo medieval, né, o mundo renascimento, o mundo moderno,
eles estavam sempre na referência, no paradigma da verdade. Eles queriam buscar compreender o mundo ao seu redor, com isso os problemas do dia a dia, por exemplo, como resolver as questões, como interagir com o mundo objetivo, por exemplo, na perspectiva das ciências naturais, mas também na perspectiva, por exemplo, das ciências da saúde, vamos dizer assim, né, como resolver os problemas, né, que dizem respeito a questões vitais de sobrevivência. Então, toda essa perspectiva, ela sempre retratava a ciência, a filosofia que surgem junto nesse contexto, né? Inclusive depois questões de religião também, depois ou durante todo esse tempo, sempre a partir do paradigma da verdade, né? Então, o Rogério, eu acho que traz muito bem quando se pensa a ciência, né, como aquela que coloca como meta principal descobrir a verdade sobre todas as coisas, sobre o próprio homem em si e sobre o mundo em seu redor, mas também sobre o mundo natural. Então, quando surgem as grandes questões, lá já desde Sócrates, né, sei que nada sei, né, Descartes, que já foi citado aqui, né, que elabora todo um trabalho, obra sobre a questão da dúvida, e quando chama a atenção, como o Rogério bem colocava, que é preciso ter método, precisa se organizar, né, precisa pensar bem, elaborar bem para enfrentar essas dúvidas, né? Então, quando se colocam as dúvidas, elas se colocam como questões para poder lidar melhor com a questão da verdade, né? Os sofistas, né, incomodavam por quê? Porque de alguma forma eles questionavam essas verdades, ou porque de alguma forma alguns entendiam que eles estavam brincando com a questão da verdade, que eles não levavam a sério a busca da verdade. E assim também a racionalidade instrumental moderna certamente é outro modelo de lógica que também é compreendido como alguém que, na verdade, né, desculpa a redundância, não está preocupado, não está focando na verdade, mas sim está se instrumentalizando para mirar em outras coisas que não a verdade. E aí, me parece que a grande questão nessa nossa discussão passa a ser, se até o mundo moderno, né, se construiu tanta ciência, o homem se movimentou tanto, e percebeu que a ciência é tão importante, por isso que ele se ocupava com isso, né, por que a partir, né, então, de uma certa época, né, no mundo contemporâneo, se começa a falar de um outro paradigma, ou pelo menos a questão da não-verdade, né, a questão do relativismo, do subjetivismo passa a ser o centro de referência. Como alguns autores colocam, e aí, Rogério, acho que tu podes complementar, como alguns autores colocam, onde nós já não estamos mais numa atmosfera, numa esfera de busca da verdade, mas nós estamos numa perspectiva de pós-verdade, né, onde a verdade, de alguma forma, saiu do centro de referência. Eu acho que essa é uma questão que a gente poderia pensar. Trazendo agora para o ano de 2018, já nos últimos 5 anos, já se fala nisso aí, né? Meu ponto de vista, meu ângulo, minha interpretação. Eu gostaria de voltar um pouquinho ainda e discutir um pouquinho mais as bases desse negócio todo, porque, de fato, é como hoje instituições se movimentam, nós nos movimentamos, enfim, a modernidade, né, no sentido bem epistemológico, a modernidade, ela chega consequência desse movimento, né? Qual é o movimento? O movimento que é capitaneado pela descoberta, digamos assim, né, a partir justamente das contribuições de Descartes, e depois vai sendo aperfeiçoado esse discurso todo, mas a chave de leitura para entender isso é um método. A modernidade, ela avança, ela rompe com o período anterior, graças à chegada do método que vai dar o quê? O método das condições para que
se construa o conhecimento com a pretensão de verdade agora. Estou falando outra coisa já, né? Pretensão de verdade. O que estou dizendo? O método, se eu tenho um método suficientemente seguro, método é meta mais odós, caminho para se chegar a algum lugar. E esse caminho, portanto, ele se torna um caminho compreensível por outros também, que vão percorrer esse caminho para chegar também àquelas determinadas conclusões. Portanto, método tem a ver com caminho que se percorre. E aí, o interessante é o seguinte, a modernidade, então, ela trabalha, João, essa ideia que tu já trazias, antecipavas, de esse método vai nos levar a uma ideia agora, não mais de revelação, que era antes, que estava fora. Não é que a Idade Média não tinha método, né, João? Mas não um método moderno. Tinha uma metodologia, mas através da contemplação se buscava a verdade que estava fora do mundo. Então sempre se teve a ideia de dois mundos, né? Na verdade, com a modernidade explode a ideia de dois mundos. Se existe só um cosmos, um mundo só, e dentro dele tem que caber tudo isso. E aí, com um método, eu chego agora ao conhecimento pretensamente verdadeiro, né, que vai sendo demonstrado. Aí vem o relativismo, depois você vai dizer, não, vai sendo superado, sim, mas inicialmente há um primeiro momento em que determinada coisa é aceitada como verdadeira. O método levou a essa certeza. Ora, depois vem métodos que vão sendo aperfeiçoados, mostrando a insuficiência daquela verdade que até um determinado... Popper, né? Até um determinado momento ela se mostra verdadeira. Mas não é esse ponto que eu queria colocar. Queria colocar o ponto, e o João pode entrar nisso agora, né? Essa verdade se dá enquanto representação, João. Né? E o que seria essa verdade que o método leva, que nós não... Kant, né? Tu é especialista em Kant, eu sei que o João domina mais dessa parte do que eu. Nós não conhecemos os objetos como tais. Nós conhecemos apenas o que nós representamos desses objetos, né? Ou seja, nós criamos um método para compreender um objeto que, na verdade, nós apenas compreendemos aquilo que nós dizemos sobre ele. A questão da representação da verdade. Sim, eu acho que esse é um ponto importante, né? Você coloca, Rogério, que a questão da metodologia, né, da epistemologia, né, que é essa referência do conhecimento como sendo central nesse movimento todo, né, onde se deixa de perguntar sobre o que, né, investigar, o que compreender, e se passa a ter mais atenção com o como fazer isso, né? Então, sim, a metodologia ela é uma grande conquista do mundo moderno, e não acho que ela deva parar, né? Não penso que nós já alcançamos os resultados últimos, ou em outras palavras, eu acho que nós temos muitas conquistas que estavam no ideal do mundo moderno e que nós precisamos ainda continuar buscando. Contudo, né, também se percebe que quando o mundo moderno, como você já colocava, Rogério, ele começa a centrar agora sua preocupação no como realizar ciência, na forma de buscar as coisas, né, no meio, então ele começa a perder de alguma forma atenção nas coisas e nos fatos, né? Então, a atenção talvez central, né, na metodologia, né, ela pode também representar uma perspectiva de desatenção no objeto. E nesse sentido, me parece que avançando um pouco na questão dessa esfera pós-moderna, ela representa essa atenção exagerada no sujeito enquanto indivíduo, né, naquilo que esse sujeito pensa, naquilo que esse sujeito elabora, que é uma condição importante na metodologia. Mas ela não é a condição suficiente, não é a condição única. Então, a perspectiva, o próprio movimento, que é o perspectivismo, ele surge como uma chamada de atenção,
né, no que diz respeito à verdade, numa chamada de atenção para o sujeito, né, para a realidade onde esse sujeito, como diz o Gadamer, nesse horizonte de compreensão, né, de como se elabora conhecimento, como você colocava muito bem. Kant é um autor importantíssimo nisso, quando ele diz, não, os objetos, a realidade, ela também tem uma dimensão de construção. O que para Kant, realmente como idealista subjetivista, o subjetivo, um idealismo subjetivo, para ele o objeto era apenas um fenômeno. Mas avançando um pouquinho mais, parece que resta ali, na perspectiva da construção do conhecimento, mas também do enfrentamento da realidade objetiva, essa provocação e essa questão importante de que, se por um lado nós precisamos olhar para o sujeito que constrói conhecimento, para a história dele, para o horizonte de compreensão, para as percepções, para as sensações, que é aquilo que é nato do sujeito, também é fundamental que não se perca o que, a meu ver, se perdeu na perspectiva pós-moderna. É fundamental que não se perca a atenção para os fatos objetivos, para a realidade objetiva, que não depende só do sujeito, mas que depende da intersubjetividade, que não depende só do subjetivo, mas que vê esse sujeito dentro de um mundo objetivo. E eu acho que hoje o mundo objetivo ele cobra conta, né, onde se valorizam muito as sensações, as emoções, as perspectivas individuais, se dá pouca atenção para aquilo que não se esgota nessa relação individualista, egocêntrica, muitas vezes subjetivista. E essa esfera pós-moderna, ela carece, né, justamente de uma atenção onde o sujeito se vê integrado num mundo objetivo maior, né, um mundo de intersubjetividade, um mundo onde ele tem que lidar com a ciência natural, onde ele tem que lidar com um mundo muito mais complexo, como diz o Edgar Morin, onde o outro sujeito ele não se reduz à minha perspectiva, à minha forma de ver. A minha forma de ver é apenas uma que está em diálogo, que tem que ser fomentada pela forma de pensar do outro, como Gadamer também já dizia. Se a minha compreensão ou pré-compreensão não é confrontada, se ela não se abre para as outras pré-compreensões, como o Rogério dizia lá no início já, nós perdemos totalmente a capacidade crítica, né? A capacidade de enxergar e de perceber uma coisa que como ponto de partida não está no meu horizonte, não está nas minhas preocupações. E a pós-verdade me parece que remete muito a essa perspectiva de pessoas que se movimentam muito em torno do seu umbigo, em torno das suas perspectivas individualistas, afetivas, né? Então, por exemplo, nos preocupamos muito com aqueles que estão afetivamente envolvidos conosco, né? Mas muito pouco com aquilo que não está nessa primeira esfera ou nesse primeiro círculo afetivo, né? Vamos ouvir uma música aqui, daí a gente já continua a conversa, porque nessa perspectiva ali, da ciência em busca da verdade, do homem em busca da verdade, afastando a ideia das aparências e indo em busca de algum conhecimento que seja fruto do racional, onde é que a gente possa isolar as possibilidades de erro. Isso me lembrou da música do Raul Seixas aqui, que é O Segredo do Universo. Quando a gente já pensa em segredo, parece alguma coisa que a gente está desvelando, né? A gente está afastando os véus da aparência e vai descobrir então o segredo. Aí ele vai dizer aqui, dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. A ideia de consciência e racionalidade aqui, vamos ouvir a música só para ilustrar então aqui do Raul Seixas. Que não se deixa delirar com a lua mãe,
O sol que brilha América é promessa, é tua luz. Enquanto os transeuntes na avenida comercial, muito preocupado sem saber, tem que pensar. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Você está no mundo, só tem uma opção. O caminho é longo, homem, ser feliz ou não. Queimando a consciência e a sequência que ela traz. Momentos diferentes que confundem a tua paz. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Trabalha cego para receber, não é? O prêmio Nobel de um freguês. Daquilo tudo que você já fez, já fez. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Trabalha cego para receber, né? No prêmio Nobel de um freguês. Daquilo tudo que você já fez e fez e refez. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. A gente ouviu aqui o Raul Seixas com a música O Segredo do Universo. Esse é o programa Interfaces, aqui pela Univates FM, faz parte do projeto de extensão Interfaces. Eu estou conversando aqui com o professor Rogério Schuch e também com o professor João Miguel Bach sobre a verdade. Aqui a gente trouxe essa ideia dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo, pensando aí na verdade como uma construção possível a partir da racionalidade, do exercício do pensamento, como o Rogério falou, a partir da aplicação de um método que sirva para se chegar a um conhecimento verdadeiro, né? E o João falava, né, sobre esse perspectivismo hoje em dia, sobre, né, poder se ter tantos olhares que são fruto mais do próprio corpo, das próprias emoções, a partir das coisas, e se construir verdades próprias, ou às vezes que ficam restritas a grupos sociais separados e que não conversam entre... Como é que pode uma coisa dessa, se a verdade não deveria pressupor alguma coisa objetiva que é comum a todos? Não, Tiago, eu penso que realmente, se por um lado, né, é importante que a subjetividade aflore, que cada um possa ser, né, do seu jeito, na diferença, ter as suas crenças, enfim, né, ser sujeito, indivíduo, isso é importante, contudo, inflar isto demasiadamente e nós mais ou menos ocuparmos quase todas as nossas preocupações apenas conosco, o sujeito em si mesmo, isso gera grandes problemas, porque mesmo com isso nós não deixamos de conviver. Nós essas individualidades e subjetivismos acabam gerando conflitos. Então nós precisamos conviver o tempo todo, no trânsito, no trabalho, na academia, enquanto cidadãos, né, os problemas sérios, né, nossos, da nossa realidade atual,
eles têm a ver com soluções que não se dão por processos individuais apenas. E nem estão na esfera de preocupação dessas subjetividades. Então, por isso, me parece que é importante nós percebermos que nós precisamos transcender essa perspectiva individual e nos compreendermos como alguém que faz parte de uma sociedade, de um mundo, de uma realidade, de uma comunidade, onde nós precisamos juntos pensar e resolver as nossas questões. E a ciência, quando ela coloca a verdade como objeto, não é uma verdade abstrata, mas é uma verdade concreta na perspectiva de resolver essas questões, né? E ela passa a ser a referência durante toda a tradição. Então chama muita atenção quando hoje, né, há pouco comprometimento com essa perspectiva da verdade, onde o sujeito, de forma iludida, pensa que ele consegue conviver num mundo de paz, de harmonia, de bem-estar, onde, ao mesmo tempo, cada um apenas precisa se preocupar consigo mesmo. No mundo individualista, por exemplo, a lógica individualista e subjetivista, ela serve para as pessoas realizar os seus anseios subjetivos, talvez, mas não para realizar as suas potencialidades e atender às necessidades objetivas. Me parece assim que essa deve ser uma percepção, porque, como diz o dicionário de Oxford, né, durante 2016, eles elegeram e perceberam que a palavra pós-verdade foi a palavra mais citada no mundo, né? Então, isso não foi por acaso, né? Então, como é que pode, né, a pós-verdade, né, que é toda uma atmosfera, né, que comporta esse subjetivismo, relativismo, né, como é que ele pode tomar o centro, né, das atenções? E sabemos ao mesmo tempo, e aí eu acho que o Rogério também pode contribuir, sabemos ao mesmo tempo que nessa perspectiva pós-moderna, muitas notícias falsas, elas são tratadas como se fossem verdades. Elas estão plantadas como se fossem verdades e geram resultados objetivos, né? Eu acho que isso é o que preocupa de fato, né? É o tempo que nós gastamos com realidades que não tratam e não têm mais preocupação com a questão da verdade, né? E tem algumas lógicas que sustentam isso. E a mídia, por exemplo, social, que hoje é muito mais do espetáculo, muito mais da forma do que da própria verdade, do próprio conteúdo, ela pode permitir isso. E permite a tal ponto que nós temos hoje presidentes que, segundo alguns estudiosos, estão se elegendo a partir de uma perspectiva de fatos criados, falsos, mentiras e assim por diante. Grande exemplo é o Trump, né? Sim, pois é. Segundo alguns estudiosos, né, ele plantou na sua campanha 4 grandes mentiras e que fizeram com que ele se elegesse. Ele e tantos outros, né? E o próprio Facebook, né, que é um meio, né, de também permitir essas lógicas, onde se deposita qualquer coisa que ocupa as pessoas, né, não numa perspectiva de verdade, né? Ele mesmo assume e quer tomar medidas para, de alguma forma, barrar esse movimento todo, né? Mas quando a gente precisa que um meio de comunicação, né, uma mídia superficial, né, que é o Facebook, na minha forma de ver, né, quando nós precisamos que ela tome alguma atitude, né, a coisa está muito mais problemática do que a gente poderia imaginar, talvez, né? Rogério, queria falar antes. Não, eu penso sempre interessante a gente não pensar que essas questões todas surgem numa
quinta-feira, né? Ou numa quarta-feira às 4 da tarde. Não, essas concepções de verdade já vêm há muito tempo pautando a preocupação da humanidade, sobretudo entre os gregos, né? Tinha 3 concepções de verdade que eles traziam com bastante clareza, assim, de conteúdo. A primeira concepção, aletheia, a segunda, veritas, a terceira, emunar. Falar um pouquinho disso, né? Aletheia teria a ver com a questão da evidência. A evidência, aquilo que corresponde, né? Aquilo que a gente enxerga é o não oculto, não escondido. Por exemplo, eu olho para aquela cadeira, eu digo que é azul. Por quê? Porque o azul corresponde, né, na minha percepção, àquele objeto. Então, é evidente que é azul aquela cadeira pela entonação das cores que se manifestam. Pelo menos essa é a forma como nós a percebemos. Então, a evidência é uma das formas que vai sendo assumida como correspondente à verdade, né? Veritas... Há evidências para poder se dizer que aquela cadeira é azul. Né? Exato. Se apoia em evidências para poder evidente, criar né? esse discurso. Né? Exato. Porque nós formamos um consenso, né? Todos enxergam azul, então é azul. Entra um daltônico aí, enfim, né? Aí veritas se refere ao quê? A precisão, ao rigor, à linguagem, à exatidão da linguagem, né? Sobretudo. O critério é a coerência interna. Por exemplo, na filosofia nós trabalhamos muito com veritas. Veritas, na ciência se trabalha muito com veritas. Qualquer conceito que não está completamente coerente com aquele contexto, né, determinados autores dialogam com aquela perspectiva. Estudantes, eu trabalho com mestrado também, eles no começo, assim, das investigações, fazem muito isso, trazem autores que não são daquela perspectiva, e aí se torna uma discussão. Então, coerência interna, também na coerência interna das ideias, na lógica que vai sendo desenvolvida, vai sendo desenrolada. A mídia trabalha muito bem em cima da questão da veritas, né? E emunar é um conceito que tem a ver com a confiança. Então, a confiança, o verdadeiro, depende daquele que está... muito daquele que está dizendo. Por exemplo, nós temos nas questões, algumas questões, temos algumas pessoas que são mais escutadas do que outras, né? Por quê? Porque se tornaram referência. Então, liga-se ao cumprimento da promessa. Aquelas pessoas já têm uma autoridade reconhecida dentro. Portanto, uma crença que tem a ver com o verdadeiro. E essa talvez seja uma das perspectivas mais exploradas da mídia hoje, né? Porque, justamente, junto às tecnologias de informação que a gente vem vendo, tecnologias de informação e comunicação social. O João falava antes da questão do Facebook. Né? O Facebook, ele cria, através, inclusive, do fake, que a gente poderia falar um pouco depois também, cria uma ideia de confiança que, na verdade, é completamente, muitas vezes, distorcida. Ela tem um problema, por quê? Porque se coloca palavras em pessoas, que inclusive são pessoas que têm uma trajetória toda, que são referências e que se tornaram confiáveis, digamos assim, e se coloca palavras e se faz recortes, muitas vezes, da fala de uma pessoa, recortando apenas aquela parte que interessa para legitimar determinada ideia. Por exemplo, há pouco tempo morreu Stephen Hawking, né? Que era um físico, não era da área da filosofia ou das humanidades, mas falou muita coisa, né? Muita coisa importante. Exato. E teve muita frase que foi atribuída a ele. Colocava uma foto dele em preto e branco, então a frase bem bonitinha ali, entre aspas, dá uma impressão que foi ele que falou, né? E pode não ter sido. E os gregos já tinham isso presente também, né? Dessas 3 perspectivas. Então, aletheia, veritas e emunar. Nós temos isso presente também, de certa forma, quando nós nos organizamos. E, frente à mídia, tem uma questão que eu queria levantar, que acho que é bastante interessante deixar registrada. A grande questão, o Gadamer trabalha isso, não é o que é dito. O que é dito é o que está posto. A grande questão é o que fica de não dito quando se diz algo. Essa que é a grande questão. Explica para nós, Rogério, como assim isso aí? Tiago, é o seguinte. Por exemplo, diante de um fato que aconteceu, ok? A grande questão é a editoração que se faz daquele fato. Ele recorta uma parte da verdade que aparece como sendo a ponta do iceberg. O que a gente enxerga é a ponta do iceberg. Agora, o que está por debaixo da água, que
normalmente é até 20 vezes maior do que o que aparece no iceberg, né? Essa parte você não tem acesso a ela. Por quê? Porque ela não foi veiculada. Então, veja, a mídia, por isso que ela tem um poder enorme para trabalhar essa questão da construção da verdade, né? Numa perspectiva ela é emunar, na medida em que, por exemplo, o Jornal Nacional mantém essa força ainda, mas está perdendo. Está perdendo drasticamente. Por quê? Porque, justamente, gradativamente, a população vai se dando conta que essa confiança que se teve nesse veículo de comunicação como sendo o veículo de comunicação em termos de jornal nacional, né, que ele é editorado também, né? Tem uma editoração, então, veja, é mostrado uma ponta do iceberg. E as pessoas gradativamente começam a se dar conta que quanto fica de não dito justamente naquilo que está sendo dito. Como é que a construção da verdade, entre aspas agora, né? Como é que se dá a construção dessa verdade que passa a pautar os assuntos das pessoas do outro dia? Outro dia as pessoas estão replicando as informações a que elas têm acesso. E nesse sentido, João, as redes sociais, elas vêm criando a ruptura com relação a essa hegemonia. Veja só, eu estou falando de hegemonia, não é monopólio. Está claro na Constituição que é vedado o monopólio de comunicação. Agora, a Rede Globo, que a gente está falando aqui, ela não tem monopólio, ela tem hegemonia ainda, mas em decadência. Em decadência, em rápida decadência. Por quê? Porque essa confiança, esse emunar, está enfraquecido. Ela fica evidente quando se começa a ver outras pontas de iceberg possíveis, né? Se a verdade é um troço grandão, enorme, que é até difícil tu transmitir através da câmera, bom, tu vai ter que escolher alguma ponta, né? E o que não é escolhido, né? Como tu falou. O que fica fora disso? Então, aí que está a questão, né? E a gente... de certa forma, isso começa a nos gerar um certo sofrimento também. Por quê? Porque, veja, quando me é passada uma informação e eu preciso começar a desconfiar, né? Mas espera aí, será que é bem assim? Ou será que esse é, de fato, o foco que seria o mais interessante desse contexto, daquilo que está sendo dito? Quer dizer, a gente começa a desconfiar que muito mais, então, de não dito permanece naquilo que está sendo dito, justamente, né? E assim a gente, quando nós lidamos com a questão da verdade, muitos sofrem muito com isso. Por quê? Porque, então não dá para mais confiar em nada. Não, né? A gente não deve ser radical 8 ou 80. Aqui nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho, ele passa, sim, pelo esforço subjetivo também. Subjetivo e pelas condições que nós temos. Então, veja, as redes sociais, elas se tornaram, ao mesmo tempo também, um veículo de desocultamento, usando o conceito que trazia antes de Heidegger, né? Enquanto que desoculta, ao avesso também, existem tentativas de ocultamento. O fake faz isso sobretudo. Então, agora está sendo denunciado, não vou citar aqui, por questões éticas, movimentos, né, que estão veiculados e estão trabalhando fortemente nessa questão de gerar notícias falsas. As eleições estão aí, né? A gente vai ver muito disso. Eu acho que nessa questão ali do oculto, do não dito que fala, né? O Rogério apontava isso, que o não dito, ele tem uma importância grande, né? E às vezes mais do que o dito, né? A gente pode lembrar realmente nesse sentido o próprio conceito, né? A gente já desde muito tempo sempre referia que um texto tem um contexto e que às vezes não é observado. A informação, informar, isso faz parte de um processo maior que é de formação. E aí os veículos de comunicação, né, precisam ser compreendidos como veículos, mas por trás desses veículos tem uma instituição.
né? E o que se espera, né? O que se pode esperar e que talvez se deva esperar é que essas instituições de comunicação, enquanto instituições, elas têm, sim, um papel, uma responsabilidade social. O Rogério dizia da questão do não monopólio, né? As comunicações, as redes, as rádios, por exemplo, e outros, eles são concessões. Por quê? Justamente porque não podem servir a uma lógica apenas de mercado, de capital. Contudo, a gente percebe que muitas notícias que são veiculadas, muitas informações, elas são manipuladas. E porque toda a informação é manipulável, conforme a direção que se dá. E essa direção é dada pelos veículos de comunicação. Então, me parece que nessa perspectiva, hoje, onde se discute a pós-verdade, onde se percebe o problema de notícias falsas, né, deve se perguntar um pouco sobre, por um lado, a responsabilidade desses meios de comunicação também. Essa questão ética. Num segundo plano, ou uma outra questão importante, me parece que é a própria estratégia que é usada hoje para vender tão facilmente notícias falsas, né? Se nós observarmos as mídias sociais, elas misturam hoje entretenimento e informações. Por que elas são tão atrativas? Por um lado, certamente porque ali se trabalha com muitas informações, mas certamente também porque elas são de entretenimento. Isso é aprazível, é atraente. Então, é muito fácil manipular num meio de comunicação hoje, onde você usa uma realidade de muitas formas que são atrativas, né? Mas que podem perder de vista a responsabilidade sobre aquilo que se veicula, né? Sobre aquilo que se informa. Tem um professor, né, o Alfredo Gonçalves, e ele dizia assim de alguns problemas que ele percebe nas mídias sociais, por exemplo, nessa questão referente à pós-verdade. E aí ele fala da espetacularização, que permite isso. Outra questão que ele aponta é exatamente uma coisa que o Rogério também já apontava a partir da perspectiva clássica, histórica, né? Que é onde hoje se perdeu um pouco as referências ou a busca de referências, inclusive quando se fala aqui de evidências. Por que se buscavam evidências até o mundo moderno de forma tão direta? Porque a evidência era uma forma de dar segurança àquilo que era dito, àquilo que era buscado, que era verdade sobre qualquer coisa, né? Mas se perde isso, porque hoje a bússola, segundo o Alfredo, não são mais coisas incontestáveis. A bússola não são mais referências, mas ela passa a ser o quê? Uma constelação de desejos, sensações, prazeres de cada um. Por isso que me parece assim que a perspectiva ou a lógica do entretenimento, ela casa muito bem com prazer, ela casa muito bem com desejos, às vezes subjetivos. Mas talvez ela pode obscurecer o foco da busca daquilo sobre o qual ele informa, né? Então, acho que é um desvio de foco ali. E um outro ponto que ele traz é que não existem mais, né, hoje, né, essa referência no universo voltada para questões, acontecimentos ou fatos, né, objetivos, né, onde então a preocupação ela passa a ser muito maior de interpretar acontecimentos, né? Então, se por um lado a interpretação é uma questão fundamental, ela não pode ser descolada da questão da realidade, né? Então, o contexto, por isso que eu penso que, né, a gente deve
se compreender dentro de um universo maior e assumir um pouco essa responsabilidade, e aí, nessa perspectiva, certamente se descobre que a busca da verdade, ela é uma condição sine qua non para nós podermos caminhar dentro de uma perspectiva de uma qualidade de vida melhor, onde se possam resolver os problemas, né, de forma conjunta, coletiva, solidária, né, comprometida, né, onde de fato se precisa superar um pouco as perspectivas mais da pura sensação própria, do prazer próprio, do espaço individual, autônomo. E me parece assim que a pós-verdade ela mexe um pouco com essa esfera e atmosfera, e que gera consequências importantes para a nossa convivência. Vamos ouvir uma música. Isso tudo é muito interessante, mas eu quero chamar uma música aqui, porque a partir dela eu vou fazer questionamentos que têm a ver com toda essa fala aqui para a qual a gente se encaminhou. É Marisa Monte que a gente vai ouvir. Eu posso te fazer feliz, me sentir também. Eu posso te fazer tão bem. Eu sei, isso eu faço bem. Roubar-te um beijo no salão, girar sem perder o chão. Não vou deixar você cair. Cintura, leve a minha mão. Posso te fazer canções, o amor soa em minha voz. Eu posso te fazer sorrir, meus olhos brilham para ti, e os pés já sabem onde ir. Ninguém precisa decidir. Esse é o programa Interfaces.
o programa de hoje é sobre a verdade e eu estou conversando aqui com o João Miguel Bach e com o Rogério Schuch sobre a verdade. A gente acabou de ouvir a Marisa Monte com a música Verdade, uma Ilusão. O nome da música é esse e tem um certo trecho que ela fala o seguinte: verdade, uma ilusão, vinda do coração. Verdade, seu nome é mentira. Eu peguei isso aqui para provocar um questionamento aqui, porque isso já está na boca do povo. Teve um cara que, ao longo da história do pensamento, foi um dos grandes críticos da verdade, que é o filósofo alemão Nietzsche. Ele, a partir do Schopenhauer também, um pouco anterior a ele, alemão também, ele dizia que a verdade que a gente fundou através de um método racional, fruto de um agir consciente, ele estava sendo muito penetrado por questões do nosso corpo, que não tem, que não deixariam ser uma coisa totalmente racional, pura, consciente. Ele vai dizer que isso está na perspectiva dos instintos, das forças. Schopenhauer chamava isso de vontade. Nietzsche também vai dar outra ideia para isso de vontade. Mais tarde, Freud também vai seguir essa linha e falar o quanto o inconsciente tem peso no nosso agir sem com que a gente perceba, por isso inconsciente, né? E muita gente, a partir disso, fala que, bom, usam essas chaves interpretativas para falar o quanto que a gente pega verdades aí que nos agradam ao nosso corpo, agradam aos nossos desejos, a tudo isso, né? Justamente o que falava o João Miguel Bach agora, sobre como muitas coisas são transmitidas a partir de uma embalagem, de um espetáculo, para nos agradar. Então eu trago só isso aí para se falar sobre isso, o quanto de importância tem isso aí, como é que é isso aí? Tiago, você levanta muito bem a questão do Nietzsche, quando ele aponta essa questão da vontade e a relação da vontade com o poder, né? Que é uma questão central no pensamento de Nietzsche, ao nos mostrar justamente como aquilo que parece ser natural, na verdade é fruto de construção humana. A questão. Por isso você não vai ter o conceito de verdade em Nietzsche, né? Você vai ter Nietzsche sempre a preocupação em desconstruir verdades, no sentido assim, e mostrando o quanto por detrás daquilo que fez com que nós nos constituíssemos sendo o que somos hoje, por detrás disso tudo existem relações de poder que foram sendo construídas ao longo do tempo. E essas relações de poder passam pela moral, por exemplo, que é um dos problemas que Nietzsche vai se deixar afetar muito na questão da discussão além do bem e do mal, quando ele vai justamente desconstruir toda aquelas certezas que não são tão certezas assim, que a moral vai trazer de uma forma muito dogmática, inclusive, né? E Nietzsche vai ajudar a gente a pensar e repensar a nossa condição, que Heidegger vai depois chamar de condição de ser no mundo. Quer dizer, e aí já trago Heidegger para dentro do cenário também, para ajudar nessa construção. Por quê? Porque a preocupação tanto de Nietzsche quanto Heidegger tem a ver com o que significa um ser autêntico dentro do universo. Quer dizer, um ser que não é apenas um mero acontecimento, digamos assim, né? Mas um ser que se torna também preocupado e que quer tomar posse da sua própria subjetividade para construir essa subjetividade e não apenas seguir a onda e ser construído pelo mundo, digamos assim. Então, esse ser que vai se dando conta, tanto em Nietzsche quanto depois Heidegger vai chamar, em outro sentido, claro, né? Heidegger vai trazer muito essa preocupação. Esse ser no mundo, que Heidegger vai chamar, ele tem um problema sério, que é a forma inautêntica de existência. Então, aquilo que se tornou, muitas vezes também, como a gente está falando de verdade, né? Uma forma de ser que é o mundo do man, que a gente acompanha agora. Man lebt, man spielt, man liebt. O que significa isso, traduzindo, né? O mundo do ser. Vive-se, trabalha-se, estuda-se, ama-se, dorme-se. Quer dizer, a ideia dessa desconexão
com a responsabilidade pela construção do próprio eu. E é um ente jogado no mundo que se deixa levar pelo mundo, digamos assim. E isso em Heidegger se torna problemático. Por quê? Porque ele vai chamar a atenção que este viver inautêntico, ele tem um problema, que leva, então, a uma mentira. Que é uma mentira de viver consigo mesmo. Ele vai chamar a atenção do quê? Bom, o viver autêntico é um viver que leva a sério a situação existencial. A situação existencial qual? Que ele, enquanto existência, ele tem um limite. Qual é o limite? O limite do ser humano é a morte. Estamos em vésperas ainda de Páscoa, e nesse contexto, a morte, ela em Heidegger, ela tem uma conotação também no sentido assim de que, bom, eu sabendo que eu sou um ser para a morte, eu preciso antecipar o jogo. Eu preciso antecipar, projetar, que ele chama, né? Projetar significa o quê? Projetar significa tomar posse da minha existência e aí sim, ver quais são as mediações com as quais eu vou lidar para poder, então, não apenas executar tarefas. Me parece que esse é o drama existencial do nosso tempo. Nós vivemos ocupados com tantas coisas que nós não nos ocupamos mais conosco mesmo, quase. Nós nos ocupamos com as coisas do mundo. Então, nós, na verdade, não somos nós somos as coisas. As coisas nos possuem. E não somos mais nós que nos possuímos. Gradativamente, e esse é um problema de verdade que nós temos que enfrentar também, né? Verdadeiramente, o que significa ser eu dentro desse mundo que nós estamos vivendo agora, que gradativamente vai inserindo uma dimensão virtual agora também, a existência. E eu passo horas numa dimensão virtual, conectado com pessoas que estão muito longe, distantemente em termos físicos, mas que podem estar muito próximas de mim em termos de proximidade em torno da questão da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, também eu posso estar me comunicando com alguém que cria uma imagem para mim que não tem absolutamente nada a ver com a imagem real do que está se passando com aquele sujeito. Então, ele precisa também dessa dimensão. Quer dizer, esse sujeito, ele pode criar uma espécie de fake, né, João? Uma espécie de imagem, né, completamente distorcida da realidade, e não tem problema nenhum, o que seria mentira, nesse caso, que passa a ser verdade. Então, veja, e aí vem um problema da questão existencial que nós não queremos mais. Parece que hoje sinônimo de existir bem é postar fotos no Face sempre sorrindo, né? As pessoas precisam estar sempre sorrindo, sempre, enfim, né? É como se essa fosse a única dimensão ainda de felicidade possível. Uma foto no Face com alguém sorrindo. Isso muitas vezes esconde, oculta muito mais do que revela. É a história, de novo, que a gente falava antes, né? É um grande iceberg aí que está daqui a pouco aparecendo apenas a ponta aí, que é uma foto ou um passeio que foi feito lá num ambiente bonito, foi tirado um selfie, aquela imagem passa a ser a imagem que aquela pessoa consegue veicular de si mesma. E esse é o empobrecimento do ser, justamente, que se dá a partir daí. Quando eu não posso mais me manifestar a partir daquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, mas eu preciso estar sempre representando. Então eu estou sempre representando aquele ser que está lá na foto, bonito. Eu não estou também aqui defendendo que agora devemos nos angustiar, viver o tempo todo angustiados. Não, eu estou dizendo que a vida tem diversas dimensões e apresentar essas diversas dimensões da vida me parece que é muito mais engrandecedor, enobrece muito mais do que nós apresentarmos apenas uma das dimensões da vida dizendo que nós somos isso. Não, nós não somos isso, nós somos muitas coisas. E aí vem, de novo, a pós-verdade, né? Esse tempo pós, que, dentro do qual a subjetividade, né, ela está tateando aí, está se reorganizando, eu diria,
né? Nós talvez tenhamos que viver mais a fundo essa experiência para então depois daí tirar algumas lições e algumas questões que vão nos fazer mudar de trajetória ou seguir no outro sentido. João Miguel, já se encaminhando agora para o final do programa. Eu acho que essa lógica virtual, né, ela muito bem, ela se sustenta dentro dessa perspectiva, onde de fato, né, o sujeito ele se produz nessa virtualidade. Agora eu vejo que justamente ali tem um problema sério, que é o tempo que nós ocupamos com isso. Como o professor Rogério também colocava, né, eu posso criar uma imagem de mim mesmo, representativa, totalmente ancorada na minha vaidade, na minha subjetividade, e viver essa imagem o tempo todo, né? Me ocupar com ela o tempo todo. É um narcisismo forte, né? Onde eu posso começar a acreditar que eu me basto, que eu posso me produzir do jeito que eu imagino que sou, porque isso também não deixa de ser uma ilusão, porque meu mundo real, a minha vida continua numa complexidade muito maior do que aquela que eu manifesto para os outros, né? Então isso ali eu já vejo um problema, e por outro lado é quando necessariamente nós transferimos essa lógica virtual para o mundo real. Quando nós começamos a tratar as pessoas reais que convivem conosco a partir dessa lógica virtual. Por exemplo, onde eu acho que se a pessoa não concorda comigo, posso deletar ela. Onde eu começo a acreditar que no mundo real eu posso adquirir ou posso ter 500 amigos por semana, também posso desfazê-los a qualquer hora. Enfim, eu transfiro a lógica virtual que posso usar na mídia virtual para o mundo real. Então me parece que ali tem consequências realmente que são problemáticas, que como nós já víamos antes, né, isso transfere, né, e o nosso subjetivismo, né, para dentro, potencializa ele a tal ponto que o outro não tem mais espaço nisso. O outro que é um outro que pensa diferente, que pode me contestar, que pode me criticar. E certamente ali nós perdemos a capacidade crítica. E quando você fala, Tiago, de Nietzsche, eu acho que é muito interessante, mas eu gostaria apenas de acrescentar um elemento que Kant coloca, e ele diz assim que o ceticismo é importante, né, mas ele não pode servir de casa para nós. Então, todo esse questionamento que o Rogério já trazia, né, que o Nietzsche faz sobre um tipo de racionalidade, sobre um tipo de moralidade, certamente também sobre um tipo de religião que se desenvolvia ao longo do tempo, isso tinha suas razões. Agora, é importante perceber que isso é um questionamento a uma racionalidade, né, que ela não pode substituir a própria racionalidade. E quando aqui nós falamos da importância da racionalidade, ela não faz mais referência a uma lógica instrumental, excludente, ela não exclui o ser humano, não exclui o sentimento. Então isso eu acho que aprendemos também com Nietzsche isso, né? De que a lógica, para nós, ela significa o quê? Ela significa sentido. Significa que nós devemos pensar com sentido, com consistência, com rigor. E tudo que nós pudermos pensar de forma coerente, com sentido, né, de forma ampla, isso certamente nós podemos chamar de racional. Isso com certeza não exclui o coração, a paixão, o espaço de cada um. Pelo contrário, eu acho que potencializa isso para um mundo viável, um mundo possível, mas um mundo, sobretudo, que não é meu, que é de um ser humano, mas que não é só também no ser humano, né? É também de outros seres, e é muito mais complexo do que aquilo que às vezes a gente tem como preocupação individual e pessoal. Legal, que maravilha. Bom, vamos fechando o programa de hoje então. Foi muito bacana conversar com vocês sobre a verdade, né? Que coisa questionar a verdade. Esse foi o programa Interfaces desse sábado. A gente volta no próximo sábado às 8 horas da manhã. O programa de hoje também está disponível no YouTube, no canal Projeto Interfaces. Eu conversei hoje
com o Rogério Schuch, também com o João Miguel Bach, sobre a verdade. Esse programa foi gravado na quinta, mas na verdade vai pro ar pro sábado. Então valeu, até o próximo. Tchau. Até o próximo. Tchau. Até o próximo. Tchau. Até o próximo.